Nesse ambiente, merece destaque a caminhada pela liberdade do Nicolas. Como eu disse, um líder nato. Rezou, pediu a Deus uma luz, uma inspiração, foi inspirado, com certeza, pelo Espírito Santo e veio a ideia da caminhada. Começou ali, basicamente sozinho, 240 quilômetros, foi angariando adesão, várias lideranças, a família Bolsonaro toda. Michele elogiou a postura de líder do Nicolas, Carlos Bolsonaro foi participar, Flávio ligou, Eduardo Bolsonaro gravou dos Estados Unidos um vídeo. Família Bolsonaro inteira do lado do Nicolas. E tem gente que fica implicando com o Nicolas sem parar, em nome do bolsonarismo. Nicolas faz muito pelo Brasil. Se todo parlamentar fosse que nem o Nicolas, a gente estava numa situação bem diferente. Se todo parlamentar fosse que nem o Marcel Van Hatten, que nem o Zucco. Então, não é hora da divisão com base em nicho eleitoral. Isso é uma briga que os candidatos vão ter, inevitavelmente. Só tem 2 vagas para Senado por estado, e às vezes tem mais de 2 candidatos de direita. Mas essa disputa eleitoral não é a minha praia e nem a de nenhum analista. É a de quem faz campanha, quem depende de cargo político. Aí talvez faça sentido ficar demonizando o adversário por pequenas diferenças. Mas eu estou aqui para lutar pelo Brasil, e essa caminhada do Nicolas está fazendo exatamente isso, e merece todo apoio, todo elogio, e às 11 horas no domingo, está ficando gigante, vai fazer barulho em Brasília. A turma do PT, como o Lindbergh Farias, começou debochando, porque eles acham que as manifestações da direita são como as manifestações do PT ou do MBL, micadas. Hoje em dia, como é que está o Lindbergh? Meio desesperado. Vergonha alheia. Você sabe que tem gente que não tem noção do ridículo. Mas essa caminhada do Nicolas mostra também uma falta de rumo. É a caminhada Forrest Gump. Aí depois do Nicolas chegou o André Fernandes. Depois o Carlos Bolsonaro. Negócio completamente esvaziado. Imagens, que eles não estão só no acostamento. Tem trechos que eles entram por dentro da via principal. Isso é um absurdo. E helicópteros? Helicóptero de milionários, trazendo deputados. Olha, é um absurdo, pousando ao lado da via. Isso é crime. Então eles que façam onde eles quiserem, menos desse jeito. Nós estamos entrando na justiça. Tapetão, né? Sentiu, né? Sentiu. Vai lá e faz igual, Lindbergh. Não foi você que numa campanha acenou para o vento? Enfim. Bom, esse é o cenário da política brasileira. Se isso te preocupa, porque você não confia muito no jogo, na transparência, no árbitro, bom, sinal que você está atento, a luta vai ser árdua, por isso mesmo nós temos que nos unir, né? Mas se você quer pelo menos proteger, enquanto isso, a sua poupança, manda seu dinheiro para o exterior. Isso é um mecanismo de legítima defesa para proteger o seu suado dinheirinho das garras dos comunistas corruptos. Eu estou aqui para oferecer o caminho das pedras. A Fair USA tem 30 anos de experiência nesse mercado de câmbio e eles podem atendê-lo da melhor forma possível, pessoa física, pessoa jurídica, cria logo um cadastro, fica logo preparado para puxar o gatilho e fazer a remessa, manda mensagem aqui para o Góes, tem os dados dele aqui embaixo, e ele vai responder. Ou vá lá na bossconsta.com, na ala de serviços, e manda mensagem. Vamos para a última pauta do dia, a máfia de togados. Minha coluna na Gazeta do Povo hoje foi Unidos contra o Brasil. E essa é a conclusão. Esses ministros
que representam uma espécie de máfia, de quadrilha, eles estão unidos contra o Brasil. Não dá para culpar só o Alexandre de Moraes, como muita gente vinha fazendo. Inclusive, meu texto na Oeste dessa semana é o novo vilão supremo. Claro que não é novo, foi o Toffoli que abriu o inquérito das fake news. 7 anos atrás. Mas você entende o ponto. Todo mundo concentrava as energias no Alexandre de Moraes, por motivos um tanto óbvios, e a gente sempre tinha que lembrar o seguinte: olha, ele não está sozinho. Não adianta ficar falando só do Moraes. Aquilo ali é uma quadrilha. Ninguém solta a mão de ninguém. E nós estamos exatamente nessa situação. Em primeiro lugar, né, a mídia está fazendo agora um trabalho jornalístico melhor. Eu não quero aqui especular as razões disso. Briga interna, a Globo rompeu, é o Lula por trás, o André Esteves do BTG. Eu não posso entrar nisso porque é pura especulação e eu não sei. Eu não sei o que está movendo essas peças no tabuleiro da política nacional. Eu sei que quando eles estão brigando eu gosto. Que quando eles estão em harmonia é a pior situação para o Brasil. E a imprensa está fazendo mais jornalismo agora. Está conseguindo furos de reportagem, está mandando repórter ir lá para casa onde consta o endereço na junta comercial da empresa, está indo lá se hospedar no hotel e entrevistar ou filmar sem conhecimento funcionários. Só que olha como ainda falta para a nossa mídia, para a nossa velha imprensa, se tornar mais consciente da situação, ou menos cínica, sonsa. Veja, olha o Globo. Mesmo com desgastes em série, STF sai em defesa da atuação de Toffoli no caso Master. Entenda por quê. Ora, simples. Porque é uma máfia. Porque tem espírito de corpo. Porque o corporativismo fala mais alto que tudo, porque muita gente tem rabo preso, porque vários ali têm escritório de cônjuge ou institutos de estudos, ou fazendas, ou negócios em Portugal, e por aí vai. Então, essa pergunta é infantil. E aí, pior ainda, é a Vera Magalhães. Toffoli precisa deixar a relatoria do caso Master. Então, depois de tudo que veio à tona do Toffoli, o máximo que a Verinha consegue concluir é que ele não pode mais ser relator do caso Master, mas continua fazendo o resto todo que ele está fazendo lá, perdoando dívida de 10 bilhões da Odebrecht, da JBS, desculpa, cujo advogado comprou o resort da família. Percebe? Estamos lidando com corruptos, criminosos. Não, você vai sair daqui a pouquinho. Papai está trabalhando. Papai está trabalhando daqui a pouquinho. Nós estamos lidando com marginais. Os tentáculos do PCC no resort da família de Dias Toffoli no Paraná. Aliás, um dos irmãos é padre e o outro era um prefeito lá da cidadezinha pequena. Como é que eles têm dinheiro para ter um resort? A cunhada falou, né, com a turma do Metrópolis. Sou sócia de quê? Olha aqui minha casa. Devo dinheiro para a Caixa. Tentáculos do PCC. Nós estamos falando de crime organizado, meu chapa. Narco-estado. Venezuela. E aí, a conclusão da jornalista independente Vera Magalhães é que o Toffoli não tem condições mais de ser o relator do caso do Banco Master. Percebe? Como falta ainda muita estrada para essa gente, o caminho todo que o Nicolas está percorrendo. Não dá para aceitar migalhas. Eu sei que tem gente que está comemorando pelo menos a mudança de tom, mas não, peraí. Sair da relatoria é uma ova.
Eu quero Toffoli preso. O mínimo é que o Senado coloque em votação logo impeachment dele e do Alexandre de Moraes, porque não vamos esquecer dos 129 milhões de reais do Alexandre de Moraes. Contrato do Banco Master com o escritório dele, da família dele, dos filhos, da esposa. Para nada. Se conhece apenas 2 causas até agora que o escritório defendeu, e menores. 65 milhões de reais quase por causa. Serviços advocatícios, sim. A Gazeta do Povo, que vem mantendo sua coerência, bate mais pesado. Toffoli constrange o país. Diz o jornal. Iniciar um processo de impeachment contra Toffoli é urgente. E o Senado, a quem cabe tal tarefa, não pode, como já fez tantas vezes diante dos abusos cometidos pelo judiciário, adotar a covardia e a inação. A Gazeta tem cobrado do Senado uma reação a esses abusos supremos faz muito tempo. Prestigiem os jornais sérios. Assinem a Gazeta, assinem a Revista Oeste. Aí vem o Gilmar Mendes, para provar que ninguém solta a mão de ninguém, que é um grande espírito de corpo, e diz: a decisão da PGR de arquivar o pedido de afastamento do ministro Dias Toffoli evidencia o funcionamento regular das instituições da República. É um Estado de Direito. Tomou até nota da comunidade. Para colocar os pingos nos is e mostrar que ele é um fanfarrão. Aliás, podia ser o próximo, né? Alvo da imprensa. Imagina o que vão achar se forem investigar fazendas no Mato Grosso, IDP, dinheiro em Portugal e por aí vai. Aí vem o Fachin e diz que Toffoli atua de forma regular no caso do Banco Master e que o STF não se curva a ameaças. E tem gente na imprensa elogiando. Aliás, o Fachin, que essa turma da imprensa trata com seriedade e como moralizador, porque propõe o código de conduta, o código de ética. É como você olhar para o Beira-Mar e falar: Fernandinho, deixa eu entender uma coisa, você matou quantos? Mais de 100, menos de 100, por aí, essa ordem de grandeza, enfim, não sei. Vamos discutir aqui um código de conduta? Você não pode comer com a mão. Isso não é elegante. Não pode aceitar palestra quando tiver um risco de conflito de interesse. Aí tá lá o Toffoli com um resort todo, com laranja, aliás, no bairro chamado Laranjal, em Ribeirão Claro, no Paraná. É a piada pronta. Com um cassino ilegal dentro. Com tentáculos do PCC. E o Fachin vem falar em código de conduta e a imprensa leva a sério. Porra! Estão de sacanagem. Foi o Fachin o responsável pela soltura do Lula, com base no malabarismo supremo lá do CEP. Foi isso que permitiu que ele voltasse à cena do crime, como diria seu vice Geraldo Alckmin. E o Gilmar Mendes finalizou dizendo: graças a nós do STF, o Lula está lá, de novo. E o Barroso concluiu: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é o resumo da quadrilha. Porra, isso é uma quadrilha, gente. O que falta para entender que é uma quadrilha? Que tomou de assalto todas as instituições relevantes do Brasil. O senador Alessandro Vieira, para mostrar que não é só gente de direita que tem denunciado isso, de vez em quando aparece um mais de centro-esquerda, mas com alguma decência, né, e independência, o Alessandro Vieira já disse: está na hora, talvez, de começar a prender ministro do Supremo. Hoje ele voltou à carga. Entre a transparência e o espírito de corpo do STF, o STF escolheu acobertar as condutas escandalosas de Toffoli e Moraes. O único caminho disponível é levar o Senado a uma inédita ação de controle, via processo de impeachment.
Essa será a missão fundamental nos próximos meses. E está certo, Alessandro Vieira. Se nada for feito, meus caros, eu tenho uma dica para a indicação do próximo ministro do Supremo. Esquece Messias. Bota logo Dom Corleone.